Olá, crianças, tudo bem? Olha só, a partir de agora nós vamos aprender outro gênero textual. Nós já aprendemos listas, parlendas, cantigas, né? Agora nós vamos para os contos, tá? E aí mais na frente tem as explicações, prestem atenção, ok? Tem uma história e vamos lá prestar atenção, tá? Aí depois vocês vão responder para mim qual parte da história que vocês mais gostaram, tá bom? Abraço! Lembram? Conto de fadas, o conto da Branca de Neve, é isso aí mesmo. O conto, ele é uma narrativa, mas ele precisa ter algumas coisinhas, o texto precisa ter algumas coisinhas para ser considerado um conto. Ele precisa ter um narrador, o narrador é quem está falando a história. Ele precisa ter personagens, então o narrador ele vai falando sobre os personagens. O enredo, tia, o que significa o enredo? Enredo significa o que está acontecendo com aqueles personagens da história. Ele precisa ter um espaço, a história precisa acontecer em algum lugar. E ele precisa também falar sobre o tempo. Quando é que estão acontecendo as coisas? O conto, ele usa muita imaginação. A gente pode falar uma coisa que é real e uma coisa que não é real. Mas mesmo assim, ela precisa acontecer. Ela precisa ter início, meio e fim. Esse é o conto. Lembra que normalmente nas historinhas tem assim: e viveram felizes para sempre. Porque significa que essa historinha teve um fim. O feliz para sempre. Então vamos lá? A tia vai contar para vocês agora um exemplo de um conto. É uma história que a tia vai inventar o nome dos personagens. Esses personagens vocês conhecem, que é da turma do nosso amiguinho. Mas a tia quer inventar outros nomes para esses personagens. Como é um conto, tudo é possível. Vamos falar sobre a descoberta da Luísa. A Luísa, ela é uma menina que gosta muito de ler. E o livro favorito da Luísa é a Bíblia. Um belo dia, a Luísa estava lendo a Bíblia e de repente ela percebeu que Deus ele havia criado todas as coisas, inclusive os animais. Oh, já que Deus criou os animais, já que Deus criou todas as coisas, tudo é importante. Então, a Luísa decidiu contar isso para os seus amigos. Eles estavam na casa da árvore. A casa da árvore era o lugar favorito deles. Eles amavam estar na casa da árvore. E a Luísa já chegou lá em cima com a sua amiga Beth e disse: pessoal, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Se Deus criou todos os animais, a gente precisa cuidar dos animais. Se Deus criou todas as coisas, tudo é importante, tudo é especial. E os amigos da Luísa ficaram felizes ouvindo o que ela estava dizendo. E eles tiveram uma ideia. Vamos pensar em algo que a gente possa fazer para mostrar que Deus ele está feliz com as nossas atitudes. Então, o Noguinho teve uma excelente ideia. Já que Deus criou os animais, eu tenho um cachorrinho. Eu vou tirar tempo para brincar mais com o meu cachorrinho. E o cachorrinho dele ficou tão feliz e ele ficou brincando horas e horas com o seu cachorrinho. A Luísa decidiu dar mais atenção para a sua gatinha. Ela ficou fazendo tanto carinho na gatinha e pensou assim: ué, já que eu tenho um dinheirinho sobrando, acho que eu vou comprar alguma coisa especial para minha gatinha. Será que Deus está gostando da minha atitude? E os amigos decidiram se reunir e pensaram: vamos plantar, porque se Deus criou todas as coisas, a gente tem que preservar a natureza. Eles fizeram uma campanha bem bonita na cidade, pedindo todas as pessoas que tinham pássaros dentro de casa para que dessem os passarinhos para eles. E eles soltaram aqueles passarinhos, foram felizes voando pelo céu. E aí a turma ficou mais do que feliz, porque eles sabiam que Deus estava gostando das atitudes.
E aí todos eles passaram dias e dias sorrindo, felizes, acreditando de que estavam fazendo a coisa certa. E a turma deixa um recadinho para vocês. Vocês também precisam preservar a natureza, pois foi Deus quem criou. Enfim. Gostaram do conto? Então o conto é assim, a gente pega os personagens, a gente conta alguma coisa que está acontecendo, o lugar onde eles estão, a historinha precisa ter início, meio e fim. E aí você está fazendo o seu conto. Pode voar no mundo da imaginação. E agora você... Primeiro ano, Ensino Fundamental, volume 1. Atividades habituais. Leitura pelo professor. Atividade 1. Conto. João e Maria. Página 93. Antes de nós começarmos a nossa leitura, peguem o livro de vocês para vocês acompanharem junto comigo. Observem. Temos duas crianças na floresta, uma casa de doces e uma imagem de bruxa. Vocês sabem que história que é? Isso mesmo, o conto João e Maria, dos irmãos Grimm. Vamos começar? Abram na página 93 e acompanhem a leitura junto comigo. Atividade 1, conto João e Maria. Vamos começar? Às margens de uma extensa mata, existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava o lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas, naquela época, as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade, e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. João, e agora? Sozinhos na mata, estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que o pai e a madrasta dormissem. Saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois, voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente, e as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descanse enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Após longa espera, os 2 irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, era noite alta
e do pai e da madrasta nem sinal. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou-a o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, o pai e a madrasta ficaram espantados. Em seu íntimo, o lenhador estava até contente. Mas a mulher, assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente, com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar desta vez? Daremos um jeito, você vai ver, respondeu o irmão. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha. Dessa vez, se afastaram ainda mais de casa e, chegando a uma clareira, o pai e a madrasta deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram por fome e cansaço, e quando acordaram, estava muito escuro. Maria desatou a chorar. Mas, desta vez, não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas, andaram por muito tempo durante a noite e, após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho, sem conseguir sair daquela mata imensa. Estavam com tanta fome que comeram frutinhas azedas e retomaram o caminho. Quando o sol se pôs, deitaram-se sobre uma árvore e adormeceram. O piar de um passarinho branco, que voava sobre suas cabeças como querendo convidá-los, acordou-os. Seguiram o passarinho e, de repente, viram-se diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. "Viva!" gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo rindo. Ouviu-se então uma vozinha aguda gritando no interior da casinha: "Quem está o teto mordiscando e as paredes roendo?" Nada assustadas, as crianças responderam: "É o Saci Pererê que está zombando de você." E continuaram deliciando-se à vontade. Mas, subitamente, abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria assustaram-se, mas a velha lhes deu um largo sorriso, com a boca desdentada. "Não tenham medo, crianças. Vejo que têm fome, a ponto de quase destruírem a casa. Entrem, vou preparar uma jantinha." O jantar foi delicioso e gostosas também as caminhas macias, aprontadas pela velha para o João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam os coitadinhos que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído a casinha de doces.
Agora ela esfregava as mãos, satisfeita. Estão em meu poder, não podem me escapar. Porém, estão um pouco magros, é preciso fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. De pé, preguiçosa, vá tirar água do poço, acenda o fogo e apronte uma boa refeição para seu irmão. Ele está fechado no porão e tem de engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo. Mariazinha chorou e desesperou-se, mas foi obrigada a obedecer. A cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também, a cada manhã, a bruxa ia ao porão e, por ter vista fraca e não enxergar um palmo do nariz, mandava: João, dê-me seu dedo, quero sentir se já engordou. Mas o esperto João, em vez de mostrar seu dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada, porque apesar do que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia, perdeu a paciência. Maria, amanhã, acenda o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho esperando há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou, em vão. Na manhã seguinte, Mariazinha tratou logo de colocar no fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o pão, mas, na verdade, queria assar a pobre Mariazinha, e do João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a Maria: Entre ali e veja se está na temperatura certa para assar o pão. Mas Maria, que já compreendera, não caiu na armadilha. Como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Você é mesmo uma boba. Olhe para mim. E enfiou a cabeça dentro do forno. Mariazinha, então mais que depressa, deu-lhe um empurrão, enfiando-a no forno, e fechou a portinhola com a corrente. E a bruxa malvada queimou até o último osso. Maria correu ao porão e libertou o irmão. Abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas e de pérolas. Reluzem mais que as minhas pedrinhas, disse João. Vou levar algumas para casa. E encheu os bolsos de pérolas. Com seu aventalzinho, Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata. Mas não sabiam para que lado deveriam ir. Andaram bastante, até chegar perto de um rio. Como vamos atravessar o rio? Disse Maria pensativa. Não vejo ponte em nenhum lado. Também não há barcos, acrescentou João. Mas lá adiante estou vendo um marreco. Quem sabe nos ajudará? Gritou na direção, mas o marreco estava longe e pareceu não escutá-lo. Então, João começou a entoar. Senhor Marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador, nos leve para outra margem,
temos que seguir viagem. O marreco aproximou-se docilmente. João subiu em suas costas e acenou para a irmã fazer o mesmo. Não, disse Maria, um de cada vez, para não cansar demais o bichinho. E assim fizeram, um de cada vez, atravessaram o rio na garupa do marreco e, após agradecerem carinhosamente, continuaram seu caminho. Depois de algum tempo, perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez, tinham apanhado lenha naquela clareira, de outra vez, tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente, avistaram a cabana de um lenhador. Começaram a correr naquela direção. Escancararam a porta e caíram nos braços do pai, que, assustado, não sabia se ria ou chorava. Quanto remorso sentira desde que abandonara os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Por grande sorte, a madrasta ruim, que obrigara a se livrar dos filhos, já tinha morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair ao chão uma chuva de pedras preciosas. Agora já não deveriam mais temer nem miséria, nem carestia, e assim desde aquele dia o lenhador e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. Parabéns para você que conseguiu chegar até aqui. Isso! Saiba que você vai fazer a diferença. Parabéns! Até a próxima aula. Um beijo!